O programa Quarta Dimensão está na telinha da redetvm.com.br. A maior e melhor cobertura local. 15 de julho de 2016, 17 horas. Esaú disse a Jacó: não vejo onde aproveitarei o direito de primogenitura, se estou morrendo de fome. E Esaú vendeu a primogenitura para Jacó em troca de um prato de lentilhas. Analisem e tirem suas conclusões. Cuidando da imagem e do som, contamos a presença do nosso amigo Luiz Carlos Zuber. Com ele na técnica, nós temos a certeza de que tudo vai correr bem. O tema de hoje será ciladas do sexo imaturo. Diz a Bíblia que a liberdade e o Espírito de Deus estão e estiveram sempre juntos. E isto significa que a liberdade é tão eterna quanto Deus. Se o Senhor não nasceu e vive em caráter perpétuo, concluímos que a liberdade, da mesma forma, não teve princípio nem fim. A liberdade vem sustentando continuado intercâmbio com as forças criadoras desde todos os tempos. Considerando dois atributos divinos, justiça e misericórdia, não nos restam argumentos para defender tese contrária. Abuso da liberdade aciona o peso da justiça e somente a misericórdia impedirá esmagamento do injusto. Com estas duas ferramentas, o Criador segue modelando a criação sem jamais restringir o livre-arbítrio. O ser humano, pela sua frouxa vontade, todavia, voluntariamente se escraviza aos apetites exacerbados. Os vícios nos vencem. Os bens materiais são nossos senhores. A sede de glória e poder nos coloca de rastros, carentes de autoestima. Sendo o objetivo do Criador a nossa emancipação pelo conhecimento da verdade, da parte dele, nossa liberdade tem sido preservada. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ser livre é a única maneira de discernir as lições divinas e adquirir forças para sacudir o jugo das demais dominações. Explica-se a essência do benefício. Com liberdade, nos tornamos responsáveis. Robô dirigido por controle remoto, atende comando elétrico e todos os seus passos são monitorados por alguém. Este alguém dirige seus passos, corrige seus rumos e é responsável por eventuais depredações que este robô realize. Se alguém dirige seus passos e corrige seus rumos, este alguém é responsável por estas eventuais depredações. O ser humano, ao contrário, ele não é um robô.
ele responde por suas ações. Jeová criou o homem no sexto dia junto com sua mulher, e o casal foi nomeado administrador do planeta. O primeiro casal recebeu carta branca para agir com plena autonomia, liberdade de movimentos e intenções. Ser livre, todavia, acarreta contradições. Vamos analisar exemplo. Liberdade sexual, produtora do amor livre. Existem jovens que, por inúmeros motivos, se dispõem a manter virgindade até o casamento. Existem moças e moços com estes propósitos. A cidadela treme, a oposição se agita e a galera se levanta numa demonstração evidente de contrariedade. Principalmente as mulheres deste time têm sido discriminadas. Ninguém poderá dançar fora do ritmo, comandam as lideranças e os outros têm que obedecer. Nos meados do século XX, alunas de segundo grau eram consideradas moderninhas quando sexualmente ativas. Naqueles tempos, as moderninhas de hoje eram exceção. Hoje, a exceção mudou de lugar. As virgens é que se tornaram minoritárias. E este grupo das moderninhas está crescendo. Sacerdote escreveu: as moças estão sendo aliciadas por arrastão inexorável. As mais resistentes passam horas e horas se perguntando: por que não ceder? Depois de algum tempo, elas também capitulam. Ora, e por que não? É a pergunta destas convertidas. A juventude está sendo bombardeada pela mídia. Literatura, filmes, trajes, novelas, tudo isso vem sendo assédio implacável com múltiplos seguidores. Será sempre complicado marchar na contramão. O Sermão da Montanha, no entanto, promete: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão Deus face a face. Mateus 5, versículo 6. O Deus interno das pessoas se revela diante do olho místico daqueles que não violentam a privacidade dos outros. Teresa de Ávila, diante das muitas tentações, fixava os olhos nas belezas da eternidade e aquietava o seu espírito. Saulo de Tarso, que depois foi chamado Paulo, foi claro: acaso não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que se encontra em vós e que não pertenceis a vós mesmos? 1 Coríntios 5, versículo 19. Se o sexo sem restrições está se afirmando em nome da liberdade, seria incoerência censurar o voto das minorias. Porque existem exceções, e essas exceções têm que ser respeitadas, como todo mundo. Para efeitos comparativos, informamos que a Universidade de Baltimore, em 1971, realizou pesquisas.
Entre jovens solteiras de 15 a 19 anos, apenas 28% declararam-se ativas sexualmente. Bastará nós analisarmos os noticiários da imprensa atualmente e teremos noção do quanto este número tem sido superado. A década de 70 e a nossa, colocadas em balança, revelam progressão geométrica de crescimento. Não serão necessários binóculos, lupas, astrolábios ou pesquisas. Até a mais permissiva das criaturas está assustada. A gravidez entre adolescentes se tornou problema sério. A mídia, que tem todas as condições de apontar as consequências do acasalamento desordenado, parece mais disposta a incentivá-lo. E nós encontramos, longe de modificar, os degradantes números das estatísticas. Ninguém aqui está discutindo a liberdade, o livre-arbítrio das pessoas. O que desejamos é iluminar o entendimento de algumas cabecinhas lindas para que elas reconheçam que o sexo não é brinquedo. Por que não experimentar? Interroga a donzela, seduzida pela curiosidade. E nesta curiosidade, meus caros, nós vamos fazer uma pequena interrupção em nosso programa para os comerciais do canal, mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. E já estamos no segundo bloco do programa Quarta Dimensão. E por gentileza do Zube, o nosso site está na telinha e convidamos vocês para visitá-lo. Obrigado, Zube. E ninguém deixe de acessar o YouTube, também obra do nosso amigo Zube, onde palestras nossas se encontram à disposição de vocês, dia e noite. Em seguida, o nosso tema, ciladas do sexo imaturo. Como eu fui cair dessa? É o desabafo daquela mesma jovem que nós citamos no bloco anterior, quando ela termina sozinha, desacompanhada, atingida por gravidez sem recursos. É justo que se conservem estas dúvidas e incertezas, porque os temores nesses casos são preciosos toques de alerta. A moça precisa necessariamente se precaver. Cautela é garantia de sucesso. Cautela também é garantia de sossego. A jovem de hoje precisa necessariamente aprender esta realidade para se revestir de segurança indispensável. E nós voltamos ao apóstolo Paulo. Todas as coisas me são permitidas, diz Paulo. Nem todas, porém, são convenientes. 1 Coríntios 6, versículo 12. Algumas garotas sensatas estão conscientes do que é melhor para elas. Eu li o depoimento de uma representante deste grupo. A minha visão do sexo, disse a moça, é completamente diferente. Eu não quero desperdiçar
parte importante da minha personalidade com alguém que está simplesmente me usando. Vejam a sensatez desta moça. Grande parte das vítimas de gravidez antes da maturidade têm sido conduzidas por impulso, sem esta análise sensata. Se não há ternura nem afeto na relação, ela se torna animalesca, parecem bichos. Em algumas é a pressa de alcançar autoconfiança, crescimento do ego, status de adultas que as tornam lenientes. Fiz isso para exterminar minha fossa, diz Maria José, que tivera 12 namorados no ano anterior, um por mês. A moda agora é fazer sexo, afirma outra, procurando escancarar o fato de que ela é moderninha. Este epíteto, este apelido, é bem quisto, é bem fazejo, na opinião delas. Enfim, meus caros, todas as borboletas têm espaço aberto pela revolução sexual. Os pais, cada vez mais atarefados, dentro de crise permanente, não conseguem entender a rapidez das mudanças. As nossas crianças ficam dependentes de lições eventuais, descompromissadas de pessoas estranhas. Porque uma pessoa estranha não vai tratar do assunto com o carinho que ele merece. Embora bem intencionadas, essas pessoas não têm a ligação de alguém que é próximo para reforçar a mensagem orientadora com sentimento e amor. Os meios de comunicação, as escolas e as igrejas terminam obrigadas a suprir carências familiares. Algo tem que ser esclarecido nesse particular, entretanto. Nada existe tão eficiente para prevenir desordens do sexo imaturo na infância quanto a participação dos pais. Meninas, muito antes que qualquer um de nós imagine, já sabem exatamente como nascem os bebês. Elas assimilaram desde cedo esse conhecimento teórico que os adultos escondem. Talvez em sã consciência elas se surpreendam com as nossas reticências. O fluxo primaveril é poderoso e os hormônios implacáveis. Por isso nós temos que olhar o assunto com bastante paciência e serenidade. Novas vozes e novas circunstâncias interferem na mudança de foco, e as jovens, sozinhas na sua inexperiência, estarão soltas pelo mundo. A competição pela simpatia, o apelo pela aprovação social, o brado por autoestima completarão as expectativas do adolescente. Da adolescente ou do adolescente. A curiosidade, meus caros, é outro dado aliciador. Qual talismã que poderemos entregar a elas e a eles quando a maré se tornar enchente e os ventos da tempestade rugirem a centenas de quilômetros por hora? Tenho me debruçado na leitura de opúsculos repletos de informações e jamais eu consegui chegar
a uma convergência perfeita. Este problema se afigura polvo de muitos tentáculos. Seria necessária ferramenta que imobilizasse todos os pontos de atrito ao mesmo tempo. Prender a donzela numa torre seria a solução, diz o João dos Anzóis, com sua patética filosofia primitiva. Isto é impraticável, senhor João, foi a nossa resposta. Prender menina moça em torre inacessível é crime de cárcere privado, além de sequestro. Tome atento, senhor João, nós não estamos na Idade Média. No balanço das ideias, somos forçados a retornar para a solução coerente. Mais razoável será conscientizarmos de que existe o bem e o mal, independente dessa palavra feia chamada pecado. Pecado sempre foi vocábulo horrível que eu nunca gostei, eu nunca apreciei esta palavra. Ele cabia na Idade Média, quando queimavam bruxas. Eu prefiro apontar abuso de liberdade. O sujeito avançou naquele direito que não é dele. Quando nós violamos tais limites, nós perdemos o equilíbrio. Se vocês preferem, todavia, estão livres para apontar pecado, pois o que mais desejamos é que orientem as suas filhas. Ao escutarem este vocábulo horrendo, porém, é quase certo que as adolescentes esbocem um sorriso irônico. Em nosso século, as pessoas eliminaram o pecado de suas vidas. Todos estão, de certa forma, contrariados com essa palavra tão feia. Todos se referem a imaturos, desprotegidos da sorte ou enfermos da cabeça. Velhos seniles clamam, gozadores levianos. A realidade está sendo cozinhada em fogo brando. Os livros que falam sobre sexualidade, salientando perigos e perturbações que eventual descuido acarreta. Os livros salientam isto, mas poucos acreditam. Alguns escritores recomendam castidade, desfiando argumentos magníficos. A Bíblia é radical. Fuja da impureza. Qualquer outro pecado que alguém cometa é fora do corpo. Aquele envolvido com a imoralidade, porém, agride o seu próprio corpo. 1 Coríntios 6, versículo 18. Os pudicos se ajeitam nas poltronas e se alegram com a opinião do apóstolo Paulo. Os que se voltam para a carne cogitam das coisas da carne. Quem se inclina para o Espírito alcança as benesses do Espírito. Romanos 8, versículo 5. E neste ponto, meus caros, nós vamos fazer mais uma pequena interrupção em nosso programa para os comerciais do canal. Mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Estamos retornando com o programa Quarta Dimensão, terceiro bloco. Ezequiel profetizou: eis que abrirei as vossas sepulturas, e saireis dela, e voltareis à terra. Ezequiel 37, versículo 12.
O egoísmo, meus amigos, prende com laços de mortalha e fala de morte. O espírito solidário desata esses laços, desapega os viventes de trastes perecíveis e realiza o triunfo definitivo do amor. Ninguém será feliz distanciado da comunhão com o Pai Celestial. E depois desse pinguinho de doutrina, o nosso tema: ciladas do sexo imaturo. Se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se esboçais reação, mortificando vossos apetites, certamente vivereis. Romanos 8, versículo 13. Percebam a importância do esforço, meus amigos. Ninguém se liberta de nada sem sacrifício. Até que ponto prevalece a razão contra a insensatez? Todos sabemos o quanto a juventude é desejosa de salvar o mundo. Nesta quadra, a maioria dos rapazes e moças é sonhadora. Toda a juventude é sonhadora. Eles detestam opressão, injustiça, hipocrisia e falso testemunho. A mistificação tem desaprovação quase unânime. O rosto juvenil é invariavelmente honesto. Isto mostra que a mocidade está aberta ao aprendizado. Ninguém ignora este aspecto promissor da personalidade dos jovens quando se dispuser a ensiná-los. Jesus foi o mais seletivo e claro dos mestres. Ouvistes o que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que todo homem que lançar olhar cobiçoso para uma mulher já se tornou adúltero. Mateus 5, versículos 27 e 28, palavras de Jesus. As palavras do nosso Rabi têm destino certo. Aqueles não corrompidos devem ser e precisam ser alertados. As palavras se revestem de autoridade, considerando a sua origem. Para evitar incêndio, vale até mesmo cuidar daquele pequenino palito de fósforo ou daquele cigarro que é jogado aceso. Minúscula brasa tem condições de exterminar floresta. Lançar olho cobiçoso para a mulher, no entendimento de Jesus, é adultério. É uma semente de adultério, entendemos nós. Pode ser o princípio de escândalo de proporções gigantescas. Cuidado, meus amigos, com procedimentos que você considera insignificante. O assédio da mulher pelo pensamento pode ocasionar futuro nebuloso. O adultério nasce de um projeto mental. Quase todos os rapazes e moças amam a bondade e o relacionamento sincero. É uma característica deles. É algo natural nesta quadra da vida. Os formadores de opinião têm que ser honestos com a juventude. Dizer-lhes sem prepotência que os impulsos desregrados são causados pela imaturidade.
ensinar-lhes que a atração promíscua é descontrolada e é geratriz de mortificações e de sofrimentos. Quando eventual e descompromissada, a relação sexual é perigosa. Sexo desprovido de escrúpulos se configura como violência geratriz de resultados perversos. Na Bíblia, nós deparamos monstruoso episódio envolvendo Davi e a mulher de Urias, que gerou assassinato e remorso. Súbita paixão surgiu de tal forma avassaladora que o personagem idealista da Bíblia desapareceu como herói e surgiu como vilão e assassino. Ele foi responsável pela morte do inocente Urias. Davi escreveu a Joabe: colocai Urias na frente de combate, aquela frente mais perigosa, e deixai-o sozinho, para que seja ferido e morra. 2 Samuel 11, versículo 15. Todo este drama de covardia e de perfídia nasceu de olhar indiscreto do rei Davi para além do muro, onde a mulher de Urias tomava banho. Naquele olhar de cobiça morava todo o destempero do homem, que sempre fora privilegiado pela graça de Deus. Considerando a fragilidade do ser humano retratado na Bíblia, teremos que agir com cautela, até na abordagem das lições. Recomendar castidade como algo fácil revelará a impostura de nossa parte. Será necessário entendermos que os jovens detestam hipócritas. Os adultos terão que enveredar pelo caminho da franqueza, da honestidade, do exemplo para alcançá-los. Esta será a interrogação válida. Quando alguém não está em condições de levar adiante uma gravidez, será honesto um relacionamento leviano. Quando alguém não está em condições de levar uma gravidez adiante, é desonesto praticar ato sexual sem as devidas precauções. Você pensou na criança, meu caro? Quem cuidará dela? Eu acho que este é o argumento mais sólido e legítimo quando conversamos sobre sexo com a juventude idealista. Reavivando as brasas do perigo na consciência de criaturas contrárias a produzir sofrimentos, certamente as admoestações forçarão questionamentos. Dizer com franqueza e com lealdade: a criança vai sofrer orfandade de pais vivos por ausência de recursos. A falta de meios de sobrevivência não permitiria que o pequenino fruto da paixão tenha abrigo decente. O sexo, meus amigos, foi deixado por Deus para a alegria, não para a miséria e sofrimento. Se ele é praticado com critério e segurança, terminará perdendo todas as suas nobres características. Se ele não for praticado com critério, terminará mal. Amor verdadeiro é milagre. Sexo maduro e legítimo representa presente divino. Nem no sexo, nem no amor, a falsidade poderá sobreviver. Mentira é pedra falsa e ela não cabe, ou nunca deveria caber, na consciência do cristão. A moral pode variar em cada época da história. Modismos podem deturpar a palavra amor.
A mídia vem laboriosamente tentando transfigurar seu rosto. As palavras de Jesus, porém, continuam imutáveis e claras. Não façais a outrem o que não quereis que vos façam. Essa é a regra fundamental. Não jogar o filho no mundo enquanto não alcançar condições de criá-lo e de encaminhá-lo na vida. A professora Marisa Vidigal lecionava em escola correcional de meninas com problemas. Ela criara a maneira insólita de comunicação usando uma figura simbólica. De forma indireta, ela colhia desabafos autênticos. Caixa fechada com cadeado, recebia cartas das internas, evitando constrangimentos de confissões públicas. Todas as queixas íntimas daquelas meninas eram dirigidas a uma boneca de pano com cara de palhaço. A boneca se chamava Piche. E nesta Piche, nós vamos fazer mais uma interrupção em nosso programa para os comerciais do canal, mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. E atingimos o último bloco do programa Quarta Dimensão. O tempo está voando como um avião a jato. E nunca esqueçam, sexta-feira é nosso dia de encontro. A partir das 17 horas da sexta-feira, páginas da Bíblia e do Evangelho têm sido focalizadas aqui, sem algemas. Na próxima sexta-feira, 22 de julho de 2016, nosso tema será arrependimento quando lição é bênção. Em seguida, os últimos questionamentos sobre o assunto de hoje, ciladas do sexo imaturo. Voltamos àquela instituição de meninas transviadas. A professora Marisa respondia às cartas em nome da boneca Piche, que ficava lá no meio da sala, chamando as meninas para colocar cartinhas num invólucro que tinha do lado. Naquela tarde, a professora recebeu do diretor a ficha de uma nova aluna. O relatório era assustador, meus amigos. Fátima de Souza, violentada pelo padrasto, espancada com frequência pela mãe. Até aquele dia vivendo somente em orfanatos, porque ela ia de um orfanato a outro, ninguém suportava a menina. A professora Marisa, com tristeza, guardou o relatório na gaveta e fez a apresentação da aluna para as demais componentes do grupo. Ela era magrinha, cor de canela, usava tranças e mantinha a cabeça baixa, e quando olhava, o seu olhar fuzilava de raiva. Eu nunca vira tal expressão de ódio numa criança, descreveria Marisa tempos depois. Ela olhava para os demais com desconfiança e com rancor. No dia seguinte, sem motivo aparente, Fátima avançou sobre a boneca Piche e a colocou no chão e pisou sobre ela e a espancou. As demais crianças protestaram, todas assustadas com a cena violenta. Fátima percebeu que fora longe demais. Levantou a boneca do chão e disse: "Desculpe, Piche, eu me descontrolei."
Depois a própria Fátima ficou assustada com o rosto das colegas que refletiam grau elevado de pânico. Em seguida, ela levantou a boneca do chão, colocando-a sentada no banquinho, ao lado do invólucro receptor de mensagens. Sorrateiramente, escondida de todos, no dia seguinte, Fátima colocou mensagem na caixa de Piti. Marisa leu os garranchos com dificuldade. Descobriu praticamente, porque a letra de Fátima era horrível. E a cartinha dela dizia para a boneca: querida Piti, você tem razão de me odiar. Eu sou feia e má. Desculpe de tê-la feito sofrer. Ao lado do rabisco, a sua assinatura, Fátima. No outro dia, Fátima recebeu resposta da boneca de pano com o rosto de palhaço. Querida Fátima, você não é feia nem má, você é minha amiga. Escreva outra vez, escreva sempre o abraço da amiga Piti. Pouco a pouco, escondida atrás da boneca de pano, a professora foi suavizando aquela enorme couraça de revolta. Alguém de carne e osso despertaria desconfiança. Piti se tornara assim uma intermediária mais confiável, capaz de penetrar no coração daquela criança maltratada. A caixa do correio recebia mensagem dela todos os dias, fornecendo a medida do seu humor instável. Ela misturava repulsa contra ela mesma e apelos desesperados por aceitação, por ternura, por um carinho. Não foi fácil substituir as cenas cristalizadas em sua mente. A ausência de pai, presença de padrasto violento. Em todos os dias da vida ela só conhecera maus tratos, presença excessiva de carrascos. Faltou pai, sobrou padrasto. Fátima fora concebida pela mãe adolescente, que ignorava até mesmo quem a engravidara. A professora Marisa não desistiu, porém. Em cada bilhete respondido, ela foi semeando bom ânimo. E a prova do resgate aconteceu tempos depois. Joana, menina da mesma classe, apareceu chorando e se descabelando, certo dia, manifestando profunda dor. Professora, disse a menina, meu pai está muito doente no hospital, disse ela. Os médicos dizem que vai morrer. Fátima escutou a notícia da colega e imediatamente correu ao encontro dela. E a coisa impensável aconteceu. Abraçou aquela amiga sofredora que estava prestes a perder o pai e lhe disse: eu sou sua amiga. Bradou Fátima, chorando como se fosse da família. Abraçando Joana com carinho, Fátima transmitiu-lhe votos de coragem e bom ânimo e se ofereceu até para acompanhá-la ao encontro do pai. Foi nesta altura, meus caros, que todos perceberam que a menina agressiva de ontem se libertara dos traumas da falta de amor.
O sexo desvairado praticado pela mãe adolescente alicerçara os pilares daquele drama. O sexo brutal do padrasto que perpetrara o estupro completara o quadro de revolta contra tudo e contra todos. A professora Marisa apareceu como âncora e socorro na horinha certa para reconstruir aquela personalidade rebelde. Marisa é prova de que é indispensável criatividade para o atendimento das vítimas da imaturidade e da falta de amor. Marisa Sommer, como professora, se tornou exemplo. Esta será sempre a tarefa de um cristianismo comprometido com a verdade fundamental do Evangelho. É a única forma de sintonia com Deus através do nosso semelhante. Para o advogado que perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? O mestre contou a parábola do bom samaritano e em seguida fez o supremo desafio: vai e faze a mesma coisa. Lucas 10, versículo 37. Para reverter todos esses dramas, só existe um único remédio, uma única receita. A panaceia milagrosa do amor que inventa fórmulas até mesmo complicadas para socorrer os aflitos. É o Pai das alturas agindo através de alguém do seu elenco. Que a sabedoria desta professora continue produzindo frutos na alma e no coração daqueles que são responsáveis pela juventude. Todo exemplo é lição imperecível, especialmente para os moços. Toda atitude misericordiosa é socorro benéfico, tanto para o doador quanto para aquele que a pratica. Que todos participem, meus amigos, desta grande batalha. Louvado seja Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Louvado seja o nosso querido Deus Pai. Louvado seja o santo nome de Jesus, o nosso Cristo. Obrigado, Deus. Na próxima semana, meus amigos, 22 de julho de 2016, o tema será arrependimento quando lição é bênção. E aqui só vale agradecermos. Agradecer pela presença de vocês, pelo carinho de vocês. E pedir ao Senhor Deus, nosso Pai, que derrame suas bênçãos sobre todas as famílias. Bênçãos de amor, de paz, de carinho, de saúde, prosperidade, tudo de bom. Mas acima de tudo, meus amigos, fraternidade e amor em todos os corações. Obrigado, meus amigos, e boa noite.